Olá, alunos e alunas de filosofia moderna e contemporânea. Quero abrir esta aula lendo dois textos. Um referente ao filósofo Hegel e outro referente ao filósofo Marx. Hegel diz assim: a tarefa da filosofia é entender o que é, pois o que é a razão. No que diz respeito ao indivíduo, cada um é, por outra parte, filho de seu tempo. Do mesmo modo, a filosofia é seu tempo apreendido em pensamentos. É igualmente insensato crer que uma filosofia pode ir além do seu tempo, como que um indivíduo que possa saltar por cima de seu tempo. Mas, se sua teoria vai na realidade além e constrói um mundo tal como deve ser, este existirá por certo, mas somente em sua opinião, elemento maleável no que se pode plasmar qualquer coisa. O texto que lerei agora, ou a frase, é de Marx. Até agora, disse Marx, os filósofos se dedicaram a interpretar o mundo. Resta, de agora em diante, transformá-lo. Hegel havia dito que a tarefa da filosofia é entender o que é. Interpretação. Marx vem e diz que a tarefa da filosofia é transformação. Isso marca bem o horizonte de pensamento de Marx, que é o filósofo que nós estaremos estudando, olhando alguns aspectos da sua filosofia, nessa sequência de aulas. Marx é um desses gigantes do pensamento. Ele pode ser considerado um pensador do campo da sociologia, ele pode ser considerado um pensador no campo da história, no campo da filosofia, propriamente dita, da economia, da análise da cultura. Um pensador complexo, um pensador com muita competência racional para investigação de dados da cultura e da sociedade em que ele foi inserido. Marx foi um intelectual brilhante, independentemente da concordância ou discordância acerca das suas ideias. Então estaremos vendo esse pensador que projeta sua sombra a partir do século XIX sobre o mundo no século XX, e ainda há uma repercussão dos seus apontamentos filosóficos, das suas análises da realidade, no contexto do século XXI. Revoluções foram feitas no século XX, baseadas no pensamento de Marx, como a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, e mesmo a América Latina experimentou fluxos revolucionários que foram inspirados na filosofia de Marx, como é o caso da Revolução Cubana, da experiência sandinista na Nicarágua. E o pensamento de Marx pode-se dizer também que tem influência até mesmo no campo da produção do conhecimento teológico. A teologia da libertação é um movimento de teologia profundamente influenciado pelas ideias, pelos conceitos, pela análise crítica que Marx faz do capitalismo, mais precisamente. Então Marx é um pensador que não pode ser ignorado. Repito, a concordância em relação às suas conclusões é um assunto em aberto. Parte daquilo que a filosofia de Marx tentou ser profética caiu por terra, mas permanece ainda o testemunho de uma análise de uma época e permanece ainda um elemento que norteia um exercício de pensamento crítico para a interpretação da realidade, sobretudo esta realidade que está associada ao mundo do capitalismo, da sua sedimentação e dos ideais que essa civilização capitalista e burguesa desencadeia. Então nós veremos alguns elementos que fazem parte do universo conceitual do filósofo alemão Karl Marx. Marx nasceu no século XIX, em 1818.
viveu até o ano de 1883. Então ele é fruto desse tempo contemporâneo e mais especificamente desse século XIX, um século importante onde surgiram alguns intelectuais que vão influenciar decisivamente o mundo do conhecimento em áreas diferentes no Ocidente. Marx é um desses intelectuais. Quando olhamos para os grandes intelectuais e os grandes pensadores do século XIX, estará ali sempre a figura de Marx como uma referência dessa realidade cultural, dessa realidade filosófica, dessa realidade de explicitação de inteligência configurada no mundo do século XIX. Ele é um filósofo alemão, doutorou-se em filosofia pela Universidade de Berlim. Então Marx tinha um doutorado em filosofia, era um profundo conhecedor da filosofia, do desenvolvimento do pensamento filosófico. Ele inclusive trabalha com alguns filósofos gregos quando ele elabora a sua tese de doutorado. Então conhecia bem os desdobramentos da filosofia do mundo antigo até o seu mundo, até o seu tempo, porque foi também um profundo analista da filosofia de Hegel. Ele soube observar também como os filósofos próximos dele, os filósofos do seu mundo, da realidade cultural do Ocidente contemporâneo, ele soube observar também os desdobramentos da inteligência no seu tempo, assim como tinha esse referencial de análise da história da filosofia e de seu desenvolvimento. Quais seriam os fundamentos da filosofia de Marx? Poderíamos apresentar alguns pontos aqui, que não seriam exaustivos, que não seriam definitivos, mas são pontos considerados importantes para se configurar qual a índole, qual o formato, qual a essência, qual a dimensão e qual a realidade em si do pensamento de Marx. Primeiro, a dialética hegeliana. Esse é um ponto importante no pensamento de Marx. Hegel desenvolveu uma concepção de que o processo histórico se faz a partir de existir uma dimensão que é uma tese, uma interpretação intelectual do mundo, no desenvolvimento do espírito nesse ponto, o espírito entendido como desenvolvimento da cultura, e haveria uma antítese a essa concepção que gerou, que estabeleceu, que criou as condições da existência de compreensão de uma realidade, e no choque dessa tese com essa antítese, nós teríamos uma síntese que aparece, que é a formação de uma nova tese, que por sua vez vai desencadear um processo de refutação a ela, e a antítese se coloca de novo e o processo não para. É um processo de movimentação dialética da história permanentemente. Marx concordou com essa dinâmica das contradições das ideias, da evolução das ideias, dos embates das ideias, mas enquanto Hegel vê isso do ponto de vista apenas da consciência humana, Marx vê isso do ponto de vista da organização da sociedade, do ponto de vista político e econômico. Numa frase, Marx coloca isso. Enquanto para Hegel a questão é a ideia da consciência desenvolvendo a história, Marx chega e diz que não é a consciência que desenvolve o fluxo histórico. É o fluxo histórico que determina as possibilidades do exercício, da existência e da efetivação da consciência. Esse é um primeiro elemento, portanto, importante como fundamento da filosofia de Marx. A dialética hegeliana. O pensamento de Marx é o pensamento dialético. Havia uma dialética em Hegel. O que acontece é que Marx desloca essa dialética para o mundo apenas da ideia e da consciência, e a consciência como elemento determinante de todo o processo histórico, e ele traz essa dialética para uma compreensão mais detalhada da vida social e com forte influência do elemento econômico. Nós vamos mais adiante no próximo encontro.